Bom, gente, eu estava pesquisando aqui, saiu uma matéria, dia 18 de janeiro, matéria de ontem, não é? Falando que o MPF escondeu delação que afasta o envolvimento da Odebrecht na Lava Jato. Bom, já faz um tempinho que eu venho trazendo aqui a perseguição que a Odebrecht, que é uma empreiteira, a maior empreiteira da América Latina, está sofrendo, e esta perseguição vem de fora, na verdade, né? Uma intromissão, é uma ingerência de fora para enfraquecer essa empresa, que é uma empresa nacional. A Odebrecht é uma empresa extremamente nacional e ela tem suporte na tecnologia nuclear. Bom, vamos voltar o filme. E há uns tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre o ProSub, que é um projeto de submarino nuclear para tomar conta da costa brasileira, não é? Da parte ali da Amazônia Azul, que é extremamente rica. É um projeto estratégico. Eu sempre defendi e sempre defendo que o país tem que investir muito no setor estratégico, no setor de defesa estratégico, não é? Que não necessariamente é um setor belicista, mas que está também ligado à defesa do país, à defesa também até de guerra do país. Enfim, quando eu fiz esse vídeo falando sobre o ProSub, eu vou deixar o link para vocês na descrição, eu falei sobre a Odebrecht. Nesse vídeo que eu fiz, é uma matéria do site Sputnik, que traz a possibilidade da interferência da Agência Central de Inteligência Norte-Americana, da CIA, no projeto ProSub. Tanto que o projeto realmente foi boicotado. Eu não sei exatamente em que pé anda, mas está paralisado, não é? Depois de todo esse envolvimento da Odebrecht na Operação Lava Jato. Aí, hoje, eu abri aqui uma matéria e li sobre que o MPF escondeu a delação que afasta o envolvimento da Odebrecht na Lava Jato, né? Eu vou deixar também a matéria no link de descrição para vocês lerem na íntegra, tá? Mas é mais ou menos assim. Diz que, ao transcrever a delação de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, na Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal deixou de fora trecho no qual ele diz que Marcelo Odebrecht nunca esteve relacionado à corrupção investigada na Petrobras. Aí, entre aspas, nunca tratamos de nenhum assunto desses diretamente com ele. E ele não participava disso, diz Costa, quando questionado sobre a Odebrecht. Aí aqui fala que sobre o depoimento está no termo 35 e foi colhido pela Força Tarefa da Lava Jato em 3 de setembro de 2014. Bem antes da prisão preventiva de Marcelo Odebrecht, que aconteceu em junho de 2015. O juiz Sérgio Fernando Moro, não é? O juiz que nós conhecemos, responsável pela operação na 13ª Vara de Curitiba, avaliou na ocasião que, de toda a análise probatória, seria possível concluir pelo envolvimento de Marcelo e outros dirigentes da Odebrecht. Isso pairou no campo da suposição, não é? A matéria discorre sobre o advogado, o ex-presidente da Odebrecht. Blá, blá, blá. Aí, aqui no finalzinho da matéria, eu quero que vocês leiam na íntegra, tá? Para vocês entenderem melhor o conteúdo. Aqui diz: o advogado aponta que, com o relato de que Marcelo Odebrecht nunca tratou de assuntos investigados, não sobra justificativa para a sua prisão preventiva. Isso porque outro motivo apontado inicialmente era ele ter sido copiado nos chamados e-mails sonda, que tratavam de sobrepreço em contratos de operação de sondas para a Petrobras. Aí ele fala que tratava-se de um mal-entendido, pois depoimentos técnicos afirmaram que sobrepreço é termo técnico usado para determinar o valor recebido pela empresa, depois de quitados todos os custos da operação.
Aí ele fala de um termo em inglês, ou seja, sobrepreço não diz respeito a sobrefaturamento, mas ao lucro esperado para aquele contrato. Então, por aí vocês percebem que houve toda uma manipulação. Isso não foi acidental, não foi um erro, foi toda uma manipulação para poder incriminar a Odebrecht. Agora, por que a Odebrecht? Primeiro, a Odebrecht é uma empresa 100% nacional, uma empreiteira 100% nacional, que está ligada a projetos de defesa nacional, como o projeto ProSub, do submarino nuclear. A Odebrecht, ela tem a tecnologia para desenvolver esse tipo de projeto. Aí, nos comentários do vídeo sobre o ProSub, eu deixei para vocês um link sobre uma matéria do Globo News de 2013, se eu não me engano. A matéria não é tão recente. É uma matéria longa, meia hora de matéria, em que a Rede Globo, que a gente sabe que é a títere, né, pau-mandada dos Estados Unidos, sempre foi, dessa elite, enfim, ela é uma das colaboradoras desse status colonial em que a gente vive. Uma colônia, ela não tem setor estratégico, ela não tem como se defender, né, de possíveis invasões, ela não tem como dizer não às imposições que vêm de fora, né, das nações hegemônicas. E é por isso que a Rede Globo é tão contra investimentos feitos com dinheiro público, lógico, não é? Porque é o tipo de projeto que quem custeia é o povo. A Rede Globo é contra esse tipo de investimento. Por quê? Porque imagine um país como o Brasil, com os recursos naturais que o Brasil tem, com o mercado tão satisfatório, não é? Com uma economia tão grande, o Brasil tendo uma força de dissuasão, uma força militar, uma força estratégica. Setor estratégico não é somente aquele que faz que dá gerência econômica a um país. Setor estratégico é setor também belicista, é setor de defesa. O projeto ProSub é um projeto estratégico, no qual a Odebrecht está participando. É a empreiteira que tem a tecnologia para desenvolver este projeto. E a Rede Globo atacou com veemência, acusando, não é, a Odebrecht, antes mesmo do projeto estar concluído. A Rede Globo já formou aquela opinião de que seria um gasto desnecessário com o dinheiro público, de que o Brasil estaria se envolvendo na indústria belicista mundial de forma errada, não é? Como se as grandes nações hegemônicas, as nações imperialistas, que fazem parte do imperialismo, não tivessem uma força estratégica, bélica, muito forte. É lógico que nós sabemos que a indústria militar, que a indústria de guerra é uma indústria que dá muito lucro no mundo inteiro. E é lógico que nós levantamos a bandeira da paz, sempre, não é? Mas acontece que se todos esses países têm força militar, têm setores estratégicos, têm projetos para poder proteger o seu mar, a sua costa, por que o Brasil também não teria? Por que nós devemos nos omitir de participar, de ter projetos como o ProSub e nos deixar levar por essa falácia de paz, quando o mundo inteiro, quando o país para ser independente, ele precisa ter força militar, ele precisa ter força estratégica de defesa.
Aí eu fiz um texto, e eu vou ler esse texto para vocês, embora eu já tenha divulgado esse texto no meu Facebook algumas vezes, referente a essa matéria do Globo News, uma matéria de meia hora, mais ou menos, em que a Globo, tendenciosamente, faz a gente crer que é um projeto que não é bom para o Brasil, que enfim, é gasto excessivo com o dinheiro público e mais, de que a empreiteira envolvida, no caso a Odebrecht, só por estar envolvida no projeto, estaria já cometendo um crime. Faço questão que vocês assistam a matéria para vocês terem noção do que eu estou falando, da perseguição vinda de fora a uma empresa nacional, que tem tecnologia nacional. Vejam como a Globo, engenhosamente, conseguiu transformar um projeto tecnológico importantíssimo e estratégico para o Brasil em apenas um dispendioso e fútil projeto. Veja como a imprensa lacaia e fantoche dos Estados Unidos reverte o tema quando menciona as empreiteiras. O entrevistado enfatiza o lucro em si, como se, só por se envolver em tal projeto, as empreiteiras estivessem se envolvendo diretamente num esquema criminoso. A Odebrecht é citada com destaque. E por que as empreiteiras se interessaram por isso? Porque são ganhadoras de dinheiro. As empreiteiras brasileiras, se há uma coisa que elas sabem fazer muito bem, é ganhar dinheiro. Um país sem força militar não é nada, é colônia. O Brasil tem a costa riquíssima, a Amazônia Azul é extremamente cobiçada, principalmente o pré-sal, cuja quarta frota norte-americana foi reativada assim que ele foi descoberto. Se o Brasil já tivesse um aparato como o projeto ProSub e Aspira, poderíamos intimidar também e não precisaríamos ficar de joelhos às imposições dos Estados Unidos. Inclusive, no golpe militar, um contingente foi enviado ao Brasil através da Operação Blood and Sand. Jango, ciente, sequer resistiu. O Brasil não tinha força de dissuasão marítima para obstar os navios. Fazer pouco caso do investimento militar no Brasil é digno de asco, vindo da imprensa títere ao megapoder hegemônico ocidental, onde os Estados Unidos aparecem como o grande ninho da serpente. Nossa Amazônia é nitidamente cobiçada por ser tão rica. O Brasil tem grandes preciosidades usurpadas por não ter soberania e força militar. Se este país fosse sério, isso seria diferente. A matéria enfatiza a força militar norte-americana, com uma crítica muito palatável e ainda tem a ousadia de salientar que a Rússia supre com armamento o governo de al-Assad, enquanto as forças rebeldes de oposição são abastecidas por países árabes do Golfo, e não os Estados Unidos. Cita o tratado em que a ONU faria restrições à venda de armas aos países em conflito, mas salienta a Rússia como uma fornecedora de armas, não os Estados Unidos. A matéria é de 2013. Hoje ficou provado que os Estados Unidos enviam armas e financiam a oposição ao governo de al-Assad. O Estado Islâmico foi praticamente criado pelo tio Sam, assim como foram os estadunidenses a armarem rebeldes na Líbia para derrubar o regime de Gaddafi. A Rússia agiu dentro das regras da ONU ao dar apoio ao governo sírio. Os Estados Unidos, que sequer conseguem conter a venda de arma indiscriminada em seu país, querem impor leis de interações armamentísticas entre outros países, sendo o maior investidor do planeta. 40% do investimento é feito pelos Estados Unidos. É muita conversa para boi dormir, né? Essa matéria mostra como há, de fato, um boicote ao avanço tecnológico brasileiro. Não querem que a gente avance, se proteja para ser soberano. Um país que faz parte do bloco BRICS, tão forte em todos os sentidos, tem, sim, que ter aparato de dissuasão e fortes investimentos na área militar. Não é gasto com o dinheiro público, é setor estratégico. Gasto com o dinheiro público é assumir dívidas privadas de bancos ao endividamento público e transformar dívida prescrita em títulos usados para privatizar nosso setor estratégico. É a corrupção, é o peculato. Investir em soberania, num mundo em que todos assim o fazem, é válido e necessário. Lógico que a indústria bélica é vultuosa, é nociva, faz parte da matrix do medo, faz parte de um projeto das elites que tanto se beneficiam. Mas enquanto países dominantes tiverem força bélica para proteger-se e invadir outros países, é mais do que necessário que nós tenhamos também.
E a Globo, ela faz parte, ela é um braço da CIA dentro do Brasil. Ela está comprometida a induzir o brasileiro de que setor militar, setor de defesa, de que não é importante para a gente, é um gasto a mais com o dinheiro público. As novas fábricas terão também a tarefa de aumentar as nossas exportações. O Brasil quer ter mais presença nesse comércio funesto, mas muito rico, das armas de guerra. No entanto, ela omite todas as ilegalidades da dívida pública, né, não é? Que é o maior gasto do dinheiro público. E, além disso, a Globo faz o papel de incriminar a Odebrecht, não é? De incriminar a Odebrecht. Sim, nessa matéria, vocês verão que pelo simples fato da Odebrecht estar vinculada ao projeto, lógico, ela é uma empreiteira que tem a tecnologia para tal, eles já induzem o brasileiro de que isso é um crime, de que ali está tendo um favorecimento, um ganho a mais do que aquele que a empreiteira deveria ter ao se envolver em determinado projeto. Então, depois de ler essa matéria sobre MPF esconder a delação que afasta o envolvimento da Odebrecht na Lava Jato, eu fiz uma busca aqui, que eu precisava de um conteúdo para passar para vocês, e eu encontrei uma matéria, que eu vou deixar também o link, que fala exatamente sobre isso que eu tenho afirmado aqui. MPF vai aos Estados Unidos procurar ajuda para destruir a Odebrecht. Ou seja, é um projeto. Destruir essa empresa nacional é um projeto dos Estados Unidos, porque daí eles vão oferecer a empresa deles, as empreiteiras deles, com a tecnologia deles, para eles ditarem as ordens do que a gente deve ou não fazer para poder criar um projeto de defesa do que é nosso. Ou seja, um projeto de defesa do que é nosso, que não vai ser defesa coisíssima nenhuma, que vai favorecer a quem? A eles. A Odebrecht tinha contratos no Iraque e na Líbia. Com a destruição desses países pelos Estados Unidos, a Halliburton, empresa norte-americana envolvida em todas as tramas sinistras de guerra dos últimos anos, assumiu os contratos de reconstrução nessas regiões, sem licitação. E agora, com os setores golpistas do Ministério Público e do Judiciário indo para cima da Odebrecht, a Halliburton, já presente no Brasil, poderá herdar também os contratos em nosso país. Que lindo será! Trocar a Odebrecht, a construtora nacional mais envolvida com a nossa história de defesa, incluindo o projeto do submarino nuclear, pela Halliburton, a empresa de Dick Cheney, ligado à família Bush, representante de tudo o que há de mais vil, sangrento e corrupto no Império Norte-Americano. A Halliburton ganhou, sem licitação, quase todos os contratos de reconstrução dos países destruídos pelo Pentágono. E, ao mesmo tempo, foi a empresa que pagou as campanhas de Bush. Que modelo de ética e lisura eleitoral! Enquanto isso, os procuradores querem destruir a Odebrecht porque ela pediu ajuda a Lula para expandir as exportações brasileiras, sem guerra nenhuma, junto ao continente africano. Sem esconder sua intenção golpista e antinacional, o Ministério Público já avisou que irá aos Estados Unidos para pedir às autoridades americanas ajuda para destruir a Odebrecht. Já fizeram isso antes com a Petrobras. É como os Estados Unidos irem à Rússia para pedir ajuda para destruir a NASA. Pode isso? O autor da matéria diz: leia a matéria abaixo, publicada há pouco no Estadão. Ao fim do post, a resposta dura da Odebrecht aos desmandos de Sérgio Moro. Repare na bajulação que o repórter faz aos Estados Unidos. A força-tarefa do Ministério Público Federal terá das autoridades dos Estados Unidos, onde está a mais estruturada e eficiente rede de combate à corrupção do mundo, auxílio para tentar desmontar a complexa engrenagem que seria usada pela construtora Norberto Odebrecht. Isso daí está no vídeo, eu vou deixar também no link para vocês. Aí ele diz: que balela!
Os Estados Unidos é o país mais corrupto do mundo, em especial no que concerne à sua política externa. A guerra no Iraque, que matou mais de 1 milhão de pessoas, é a prova viva disso. Uma guerra que esteve envolvida, privada de corrupção. Qual o critério para se avaliar a corrupção de um país? Se usarmos o conceito de vidas humanas desperdiçadas, guerras ilegais, espionagem em massa, os Estados Unidos não ficariam em primeiro lugar? Por acaso o Ministério Público americano investigou e puniu a corrupção por trás do lobby que levou à guerra do Iraque? Não. Né? Onde estão as armas de destruição em massa? O MPF não sabe que os Estados Unidos espionaram a Petrobras e Dilma Rousseff? Não sabe que fizeram guerras para entregar contratos de construção civil às suas empreiteiras, deslocando as nossas? Como assim o MPF vai aos Estados Unidos pedir ajuda para destruir a maior companhia brasileira de construção civil, engenharia e tecnologia? Não sabe que as empreiteiras americanas tentaram de tudo contra a Odebrecht porque a companhia está construindo o aeroporto de Miami? A Odebrecht venceu na Corte Suprema dos Estados Unidos um longo processo movido por empreiteiras americanas por causa de Miami, mas não contava que seus piores adversários que viriam de golpistas incrustados em seu próprio país. Lava Jato terá cooperação dos Estados Unidos para chegar a essa é a matéria do Estadão, que saiu no jornal Estadão. Lava Jato terá cooperação dos Estados Unidos para chegar a operador da Odebrecht. Aí está a redação, 22 de junho de 2015. Ou seja, não é uma falácia, não é um achismo. A gente acha que os Estados Unidos estão ajudando na Operação Lava Jato, e a gente acha que os Estados Unidos está perseguindo a Odebrecht. Não é achismo. Isso saiu em matéria na imprensa brasileira. Aí ele diz: a força-tarefa do Ministério Público terá das autoridades dos Estados Unidos, onde está a mais estruturada e eficiente rede de combate à corrupção do mundo, né? Auxílio para tentar desmontar a complexa engrenagem que seria usada pela construtora Norberto Odebrecht para pagamentos de propina via empresas em nome de terceiros e contas secretas no exterior. A empreiteira é um dos alvos da 14ª fase da Operação Lava Jato, que levou para a cadeia, na sexta-feira, seu presidente Marcelo Odebrecht e outros 11 executivos do grupo e da construtora, incluindo também o seu presidente. Aí ele diz aqui: órgãos de investigação dos Estados Unidos atuarão a pedidos dos 9 procuradores da República da Lava Jato na triagem dos depósitos de propina feitos em contas que eram do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Aí vocês leiam na íntegra, tá, a matéria do Estadão. Aí tem um comunicado Odebrecht, Operação Lava Jato, que é o comunicado que foi escrito pela Odebrecht, né, a organização Odebrecht, em respeito a seus clientes, sócios, investidores, instituições financeiras, fornecedores, usuários de seus serviços. Amigos e integrantes, expressa sua indignação com as ordens de prisão de 5 de seus executivos e da busca e apreensão de algumas de nossas empresas, com resultado na 14ª fase da Operação Lava Jato, ocorrida nesta sexta-feira, no dia 19/6. Não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito grande, vai ficar muito extenso o vídeo, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que a Operação Lava Jato, assim como o boicote em todos os projetos de defesa de tecnologia brasileiro vindo de fora, é justamente para manter o Brasil nas amarras coloniais e para continuar sendo um protetorado dos Estados Unidos. A gente nunca vai ter uma integração de interdependência a eles, vai ser sempre dependente deles, porque a tecnologia sempre vem de fora. A indústria tecnológica estratégica brasileira, ela é sempre perseguida, ela é sempre derrotada, e vêm as empresas de fora e invadem o país, fazendo com que a gente não tenha mais soberania sobre as determinadas tecnologias que possam. A gente sempre tem que pedir para eles,
porque eles são sempre os donos das patentes tecnológicas para poder desenvolver qualquer tipo de projeto. Não é uma apologia à guerra. Apologia à guerra faz esses países que se dizem a proteção mundial, mas na verdade, como os Estados Unidos, mas na verdade fornecem armas para grupos criminosos, para facções criminosas como o Estado Islâmico. Então isso sim é uma apologia à guerra. Dizer que um país precisa ter estrutura tecnológica, militar, estratégica, não é apologia à guerra. É apologia, na verdade, é defender, na verdade, aquilo que é nosso, para que o que seja nosso continue sendo nosso, tenha contrapartida que volte para o povo brasileiro e não para lá fora, porque tudo vai lá para fora. A partir do momento que uma empresa como a Odebrecht, brasileira, é perseguida, é derrubada, é acabada, é esfacelada através de uma investigação que não prova nada, que não tem provas consistentes contra qualquer tipo de crime que envolva a empresa, o que acontece faz com que dá espaço a uma empresa norte-americana, no caso aqui ele citou a Halliburton, né, entrar enfim, dominar a vida da gente. Nós estamos sendo dominados o tempo todo por empresas que vêm de fora e destroem. Quantas empresas nacionais são destruídas para que empresas de matrizes estrangeiras, e você sabe que quando a matriz é estrangeira, o lucro grosso mesmo vai para a matriz, vai para o exterior, venham e entrem no país e aqui consolidam. Então se interessem mais sobre esse assunto. Vejam os vídeos, acessem os links e procurem saber mais sobre setores estratégicos, sobre a Odebrecht, sobre empresas brasileiras que precisam ser protegidas pelo povo, porque as nossas leis, nós sabemos que o judiciário, o legislativo, o judiciário, ele é curvo aos interesses dos Estados Unidos, infelizmente. Então, a justiça brasileira não vai defender as empresas brasileiras. Então, tem que ser o povo mesmo. O povo não pode cair na falácia da Rede Globo, nas acusações falsas da imprensa brasileira, de que a Odebrecht é uma empresa corrupta que está lesando o país. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo e é isso aí. Tchau, tchau.